Gente, vamos avançar. Nós estamos estudando ali a restauração das portas de Jerusalém após a reconstrução dos muros. Também as portas foram restauradas. E nessa noite eu quero falar sobre duas portas. Quem tem acompanhado esses estudos que eu tenho trazido aqui? Nessa noite eu quero quero falar sobre mais duas portas. Estou fazendo de duas em duas para a gente ganhar tempo. Mas de duas em duas que têm correlação uma com a outra. E hoje eu quero falar sobre duas portas muito interessantes, que são a porta do vale e a porta de Efraim. Então, abra a tua Bíblia no capítulo 3, versículo 13 de Neemias. 3:13. A porta do vale reparou Anum, e os moradores de Zanoa edificaram-na e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda 1000 côvados da muralha até a porta do monturo. Essa porta, ela ficava 1000 côvados da porta do monturo, como o texto está dizendo. A porta do monturo, ela era a porta do lixo, ou a porta do esterco. Nós já falamos sobre essa porta, que foi restaurada, onde o lixo da cidade antiga deveria ser retirado. E essa porta, ela dava para o vale de Cedron, o vale onde o lixo era depositado e quando a chuva chegava, escorria o lixo e vale embora, né? E fica entre o Monte das Oliveiras e o Monte do Templo. Da mesma forma, a porta do vale, então, ela dá para o vale de Cedron. Já diz o nome, porta do vale, que dá para o vale de Cedron. E essa porta, ela tinha uma função de defesa. Por essa porta, havia um controle de quem entrava e quem saía da cidade para a defesa da cidade. Porque o acesso à antiga Jerusalém era um acesso controlado. Era um acesso que precisava ser observado constantemente, porque senão os inimigos poderiam entrar de maneira sorrateira. Porém, pessoas que também queriam sair de dentro da cidade, em direção ao vale, era melhor sair pela porta do vale do que pela porta do esterco, vocês não acham? Então a porta do vale também era uma porta de saída, que dava uma saída para o vale de Cedron, que fica entre o Monte do Templo e o Monte das Oliveiras. Quando eu penso em vale, eu penso que o vale, ele é algo necessário em nossas vidas. Quando eu penso em vale, eu penso o vale como duas formas de entrar no vale. Uma forma é por escolha pessoal. Quando nós não decidimos entender ou buscar entender o que o Senhor está nos falando, quando nós decidimos ser resistentes ao Senhor, quando nós decidimos não ouvir a voz de Deus, quando nós decidimos fazer a nossa própria vontade, não a dele, o Senhor mesmo permite que a gente vá para um vale. O vale é um local de transformação, é um local de deserto, é um local onde as coisas não acontecem como a gente gostaria, é um local de espera, é um local onde você está aguardando que algo aconteça na tua vida, que o poder de Deus se manifeste. Mas também, o vale, muitas vezes, mesmo nós fazendo a vontade de Deus, mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo fazendo tudo corretamente, Deus muitas vezes nos direciona para o vale. Porque lá nesse lugar, Ele quer tratar conosco. Ele quer falar conosco. O vale é quando as coisas não prosperam. O vale é quando você vive do maná, do sobrenatural. Você vive do milagre, mas você não tem uma estabilidade onde você possa ficar confortavelmente. Que você está constantemente dependendo de um milagre. O vale, ele te faz depender dos milagres.
eu sempre digo que nós cremos nos milagres, esperamos os milagres, mas na verdade os milagres correm atrás daqueles que creem. Mas muitas vezes quando estamos no vale, nós ficamos necessitados de correr atrás de um milagre. O vale é um tempo de aprendizado, o vale é um tempo que nos ensina, e eu vou dizer para você, uma das maiores escolas de Deus é quando nós estamos no vale. Porque quando está tudo bem, muitas vezes a gente não entende a lição. Mas quando estamos no vale, nós estamos atentos, porque precisamos, de alguma forma, vencer aquele vale. Então o vale, ele é necessário. O próprio Jesus, antes de começar seu ministério, ele foi levado para o deserto, que é uma espécie de vale, que é uma espécie que tipifica essa situação de vale. Então diga, o vale é necessário. Passar pelo vale, diga, passar pelo vale é necessário para eu chegar aonde eu quero chegar. Deus não vai te colocar no lugar que Ele planejou te colocar, sem primeiro você conhecer o vale. Deus não vai fazer isso. O vale faz parte da metodologia de Deus. Então, quando eu falo aqui de uma restauração de uma porta do vale, é entender o significado que o vale tem em nossas vidas. O vale, ele tem o significado de as coisas não estão acontecendo, mas eu preciso, nesse tempo de vale, aprender a me dobrar à vontade dEle e aprender na escola dEle. Então, o vale é a escola de Deus, é o treinamento de Deus. É Ele te mostrando quem você realmente é. Com Ele ou sem Ele. O vale te confronta. O vale nos confronta. Mas o vale não é o final da estrada. A não ser pessoas que parece que ficam a vida inteira no vale. Tem pessoas que não aceitam o vale. Não aceitam a prova. Eles não aceitam aquilo que Deus quer fazer na vida deles. Então eles ficam a vida inteira no vale. Já vi pessoas que morreram no vale. O vale não deveria ser um local final, mas deveria ser um local de passagem, onde você passa lá, tem os aprendizados que Deus está propondo para a tua vida e sai de lá. O vale não tem a intenção de matar ninguém, ele tem a intenção de educar. Ele é pedagógico. É a pedagogia de Deus acontecendo dentro do vale. Amém? Você está entendendo? Então, quando nós estamos no vale, nós aprendemos o que é ser humilde. Nós aprendemos o caminho da humildade. Porque nós, como seres humanos, nós somos desprovidos de humildade. Naturalmente, nós somos desprovidos. Nós ficamos sempre esperando que alguém faça alguma coisa por nós, porque não temos humildade, muitas vezes, de nos adequar àquilo que já está acontecendo. Muitas vezes nós não temos humildade em reconhecer o valor das pessoas. Não temos humildade em reconhecer o valor da palavra de Deus. Não temos humildade em reconhecer o valor das oportunidades que Deus coloca na minha vida. Não temos humildade para reconhecer o valor da provisão que Deus nos dá. E quando nós estamos com uma percepção equivocada, Deus disse assim, eu preciso colocar esse fulano, essa fulana no vale, para ele aprender a entender o caminho da humildade. Por isso a palavra fala em 1 Pedro, se eu não me recordo, 5, 6 e 7, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão do Senhor, porque ao seu tempo Ele o exaltará. Então, muitas vezes, quando nós esperamos coisas de pessoas, nós estamos esperando que alguém nos exalte. E quando um homem honra outro homem, isso vai até um determinado ponto. Mas é muito diferente quando Deus honra. E eu quero te dizer, Deus te chamou para você ser honrado também. Nós estamos, através de Cristo, debaixo da bênção de Abraão. E uma das palavras que Deus liberou para Abraão foi, engrandecerei o teu nome. E isso é honra. É o próprio Deus. Abraão, eu vou te honrar.
você vai ser honrado financeiramente, você vai ter muitos bois, em ti vão ser benditas todas as famílias da terra, mas uma das bênçãos ele disse, olha, o teu nome vai ser grande sobre a terra. Isso é honra, como Martins falou antes. Agora, só é honrado quem aprende a honrar. Quem aprende a ter uma percepção mais clara daquilo que Deus está propondo. Então, enquanto nós caminharmos no caminho da soberba, no caminho do orgulho, Deus não vai tirar a gente do vale. Ele sempre diz assim na sua palavra, ele sempre traz a questão da resistência à soberba e traz também na sua palavra a questão do impulsionamento do humilde. Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Então, o vale é o local do soberbo. É o endereço do soberbo. Mas o vale, fora do vale, aliás, é o endereço do humilde. Enquanto a humildade não é recobrada em nossas vidas, nós não entendemos nada do reino de Deus. Enquanto a humildade não for ativada no nosso caráter, nós não entendemos nada do reino de Deus. E Deus não pode usar as nossas vidas. Porque Deus não usa quem Ele mesmo diz que resiste. Você está entendendo, meu irmão? Então, nós entendermos na restauração dessa porta do vale, é entender o propósito do vale. Aprendizado, principalmente para que nós possamos vencer a nossa soberba. Deus vai levantar sempre os humildes. E olha, querido, eu vou te dizer, não espera nada dos homens. Se Deus te levantar, ninguém te abaixa. Mas se você ficar lutando contra os aguilhões, tentando se levantar, e não tendo uma característica de humildade, não adianta. Você sai de um vale para entrar em outro. Sai de um vale para entrar em outro. A graça, ela está reservada para os humildes. Amém? A outra porta que eu quero trazer a vocês é a porta de Efraim. Efraim, a palavra Efraim, ela refere-se a duplo crescimento ou dupla frutificação. Aqui no capítulo 3 de Neemias, onde fala sobre a restauração das portas, não cita a porta de Efraim. Provavelmente porque essa porta talvez não tenha sido reconstruída, ou talvez não tenha sido destruída a ponto de ser relatada. Isso é uma hipótese, ok? Mas não fala, não cita na Bíblia a restauração da porta de Efraim. Porém, a porta de Efraim, ela fica ao norte da cidade, diga norte. A porta de Efraim, ela dá para a tribo de Efraim, mas não somente a tribo de Efraim. Quando você lê na Bíblia, ó Efraim, quem já leu assim, ali principalmente nos profetas, que fala, ó Efraim, e aí vinham as palavras proféticas, a tribo de Efraim, ela ficava ao norte. Se você quiser ver a posição das tribos originais, no tempo do deserto, está lá no livro de Números, e Números começa falando das 12 tribos e a tribo de Levi, né? Na verdade eram 13. Mas quando fala Efraim, está falando depois de um novo tempo, quando já tem estabelecimento do Estado de Israel. A tribo de Efraim significam as tribos do norte. Então, quando a palavra está falando Efraim, está falando para as 10 tribos que ficavam ao norte, ok? Porque todas essas 10 tribos eram no norte, as tribos do norte, e no sul ficava Judá e Benjamim, na parte sul, e também ficava a tribo de Levi, onde todo o serviço dos levitas estavam lá servindo no templo do Senhor, que Jerusalém ficava no sul. Então, quando fala a Bíblia, Efraim, atenta a tua atenção, porque não está falando para uma tribo só, mas está falando para todo aquele reino do norte, ok? Então, aquela porta, a restauração daquela porta no muro de Efraim,
está trabalhando, quer dizer, restauração não, a citação dessa porta de Efraim, que dá para o norte, está falando de todas as 10 tribos que são o reino do norte. Ok? Vamos lá. Abra em Neemias capítulo 8, versículo 16. Saiu, pois, o povo, e trouxeram os ramos, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Ok? Então, se a porta de Efraim, ela aponta para o norte, ela aponta para um direcionamento para o norte. Quando falamos norte, nós estamos falando, quem é que precisa de um norte aí? Né? Quem é que precisa de um norte? Quando nós precisamos de um norte, nós estamos precisando de uma direção da parte de Deus, um norte. Mas o nome Efraim, ele fala de dupla frutificação. Então significa que quando Deus nos dá o norte, a gente tem uma frutificação dobrada. Amém? Estou parafraseando aqui, né? Estou metaforando aqui, né? Então, o que acontece? Quando nós restauramos essa porta em nossas vidas, nós abrimos uma porta para frutificar e para crescer. A porta de Efraim tem alusão a crescimento. Aliás, a maior população de Israel estava no norte. Amém? A maior população de Israel do reino de Israel, estava ao norte. E quando nós restauramos essa identidade de dupla frutificação, absorvemos esse decreto sobre a nossa vida, nós começamos a olhar para o norte daquilo que Deus tem para nós, que é frutificação, crescimento, frutificação, porção dobrada, fruto dobrado, crescimento, fruto dobrado, crescimento. Então a palavra de hoje quer te dizer o seguinte, amado, presta atenção agora. Deus tem esse tempo para nós, de crescimento e frutificação. Deus tem tudo isso para a tua vida. E quando eu falo frutificação, não é só ministério, é em todas as áreas. Mas, ninguém chega no norte sem passar pelo sul. Ninguém chega à frutificação sem passar pelo vale. Se nós formos usar a Bíblia como um estudo nessa direção, nós vamos ver, por exemplo, que José, para ele chegar aonde Deus queria que ele chegasse, Deus teve que botar esse homem num vale terrível. E não foi por causa de pecado. Se bem que ele rateou lá quando ele falou do sonho dele, né? Ele arranjou os inimigos lá, dentro da família. Mas não foi por causa de um pecado. Se bem que boca grande é pecado, né? Mas, tudo bem, vamos dar um desconto para o José, né? Vamos dar um desconto. Ele chegou lá. Você vai chegar também, meu irmão, tá bom? Ainda que você seja boca grande, fala o que não devia, fica só murmurando, tu vai chegar lá, em nome de Jesus, amém? Mas hoje você vai vencer esse vale, em nome de Jesus. Então, para eu chegar na onde Deus tem para a minha vida, eu tenho que primeiro aceitar o vale. O vale é a escola de Deus. Mas quem está no vale não consegue enxergar que tem o norte. Quem está no vale, quem está sofrendo, quem está sentindo o ônus de não conseguir romper e estar no vale, não consegue enxergar o norte. Ah, mas eu queria que isso acontecesse na minha vida, pastor, eu queria prosperar, eu queria que a minha célula crescesse, eu queria que meu ministério rompesse. Eu quero dizer para ti que antes de Deus fazer algo através da tua vida, Ele precisa levar muitos anos fazendo na tua vida, meu irmão. Muitos anos fazendo na tua vida. E se você não aceitar o vale, Ele não vai te levar ao norte. Agora, tem pessoas que passaram pelo vale e estavam prontas para entrar na terra da promessa, entrar no norte de Deus, entrar na dupla frutificação, mas por algum motivo não entenderam. E aí, entraram na porta do vale de novo.
Cada vez que nós não entendemos a direção de Deus e fazemos aquilo que é da nossa vontade, nós estamos novamente voltando para a porta do vale. Deus é paciencioso, mas a tua vida passa, meu irmão. Deus é paciencioso. Ele pode esperar até o teu último dia para te colocar lá. Mas quando terminar o teu último dia, acabou a tua oportunidade nessa terra. Então, qual é a nossa missão? Qual é o nosso entendimento sobre hoje? Nós temos que compreender o vale para poder chegar na dupla frutificação. Deus tem porção dobrada para a tua vida, meu irmão. Deus tem a graça dele de uma maneira abundante. Alguns acham que Deus é exagerado. Não, o apóstolo nem fala, Deus não é exagerado. Ele é abundante. E a graça dele abunda sobre todos nós. Amém? Mas muitas pessoas não compreendem o vale. Tem pessoas que têm fatura contra Deus. Tem pessoas que estão indignadas com Deus. Não aceito que tu fez isso comigo. Eu não aceito passar por essa situação. Ao invés de dizer, baixar a cabeça, Deus, me mostra logo porque eu estou nessa situação, para que eu possa mudar. Mas tem gente que resiste a Deus dessa forma. Eu não aceito essa situação na minha vida. Eu não aceito isso. Eu vou te dizer, meu irmão, aceita Jesus. Viu? Aceita Jesus logo. Porque quando nós somos crentes de verdade, nós aceitamos aquilo que Ele tem para nós. E muitas vezes no escopo de Deus está o vale, no meio do caminho. Como teve para Jesus. Só que Jesus, quando foi para o vale, Ele jejuou e orou. O que você faz? O que você faz no vale? Por que Ele jejuou e orou? Ele não gostava de comer? Ou porque Ele curtia orar? Ele jejuou e orou porque Ele sabia que Ele precisava vencer aquele vale. E quando terminou aquele vale na vida dele, aquele deserto, aqueles 40 dias, o diabo se levantou. O diabo está se levantando na sua vida, meu irmão. Você precisa entrar numa ação espiritual para vencer esse vale. E ele vai te colocar no norte, no local de direcionamento, onde você vai frutificar de maneira dobrada. Tem pessoas que têm fatura contra irmãos. Meu Deus. Estão se prendendo. Gente, quando você tem causas contra os teus irmãos, você não está aprendendo, você não está prejudicando aquele irmão. Você está prendendo a sua própria vida emocionalmente. E quando você prende emocionalmente, você acaba impactando espiritualmente também. E aí a palavra diz, perdoa, libera perdão. Libera perdão. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem alguém que sabe o que é passar vale, sou eu. Quantos já se levantaram contra nós, com voz contrária? E aí o nosso coração é testado novamente. Perdoa, libera, abençoa. Perdoa, libera, abençoa. E é dessa forma que nós vivemos a vontade de Deus. Não acumulando lixo, mas liberando pessoas constantemente. Por isso que o perdão é uma prática diária em nossas vidas. Todos os dias a gente tem que liberar perdão. Porque senão nós vamos acumulando emoções tóxicas que nos deixam no vale. Você precisa liberar isso da tua vida. Precisa dizer, Senhor, limpa o meu coração, me libera. Para que eu possa fluir no teu propósito. Limpa o meu coração para que eu possa fluir naquilo que o próprio Deus me chamou sobre essa terra. Em nome de Jesus. Eu creio que Deus vai restaurar ministérios hoje. Eu creio que Deus vai restaurar vidas hoje. Eu creio que vales serão arrancados. Mas olha, você só sai do vale se você, com humildade, chegar diante de Deus e dizer, Deus, fala para mim, qual é a porta de saída daqui?
Não adianta ficar chateado com Deus. Não adianta querer brigar com Deus. Não adianta nada disso. Se tem alguma coisa que te incomoda, libera perdão, libera pessoas e libera principalmente Deus. Agora tem outras pessoas que não se liberam a si mesmo, que estão com uma fatura contra si mesmos. Libera você mesmo também. Você não acertou sempre, não é verdade? Você errou, eu também errei muito. Então se perdoe, libera, para você não ficar preso em nada. Ah, mas eu devia ter feito isso, não fez, amém. Pai, eu libero perdão para mim mesmo. É mim mesmo que se fala? Ou eu mesmo? Não, mim mesmo, né? Mim perdoa? Língua portuguesa é difícil, por isso que eu estou querendo aprender inglês, viu? Porque português é muito difícil acertar as palavras, viu? Em inglês, depois que tu aprende, é aquilo, né? Não tem truque, mas em português, meu Deus do céu. Português é muito complexo. Então, queridos, Davi passou um tremendo vale. Até se tornar rei de Judá. Depois se tornar rei de Israel. Quando ele foi ungido rei a primeira vez lá, atrás das malhadas, nas ovelhas. Passou um tremendo vale. Até chegar lá. Então, o vale faz parte da escola de Deus. Saul queria matar Davi. Davi era fugitivo, não tinha feito nada errado. Ele era fugitivo e acusado porque ele tinha feito a coisa certa. Mas ele se manteve humilde. E quem o levantou? O próprio Deus. Quem o levantou foi o próprio Deus. E esse é quem vai levantar a tua vida. Por isso, novamente, 1 Pedro, humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. Essa mão é potente, gente, ela é poderosa. E a seu tempo, Ele vos exaltará. Amém? Não rejeite o vale, mas você precisa decifrar o que está acontecendo no vale. Entenda logo e busque o norte do Senhor, a direção dEle, a orientação que vem dEle. Amém? Você está recebendo aí? Tiago 4,6 diz: antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então a graça pertence aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir o diabo, ele fugirá de vós. Então está falando de humildade e soberba. Está falando de graça aos humildes. Está falando a uma intenção do diabo de colocar soberba nos corações. A pior coisa é você ser resistido pelo próprio Deus. Meu Deus, que eu nunca entre nessa situação. Que você nunca entre nessa situação. Mas não tem coisa pior que o próprio Deus um dia decretar: olha, esse camarada aqui eu vou resistir ele. Ele vai lançar a semente, mas não vai prosperar. Assim como Caim, que não obedeceu a Deus. E a Bíblia diz que ele se tornou vagabundo sobre a terra. Essa palavra tem na Bíblia, acredito. Em algumas versões. Se tornou vagabundo sobre a terra. E ele semeava, mas não dava colheita. Não dava certo. Por quê? Porque o próprio Deus estava resistindo àquele homem. Hoje, amados, eu quero te convidar a você revisitar o seu coração, as suas motivações, a sua humildade diante de Deus. E que, ao você estar no caminho e no propósito do Senhor, se talvez você tenha pego a porta errada, ao invés de tua vida ser frutífera, abençoada, você pegou uma porta que não era para você ir, que era do vale. Por desobediência, por resistência, por soberba. Revisite a sua vida hoje, em nome de Jesus.